Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de linguagens formais. Vamos começar a aula de hoje corrigindo a nossa avaliação. Certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Já entreguei a prova aí a vocês que solicitaram. Vou compartilhar aqui a tela inteira. Tudo bem, estão me vendo aí, né? Então aqui é a nossa prova, nossa primeira avaliação. E eu vou lendo e vamos resolvendo. Eu vou usar o código 00101, o código que eu vou usar para resolver as questões, certo? Obviamente que não dá para resolver todas, mas se alguém tiver qualquer dúvida, após eu terminar de resolver a questão, tiver alguma dúvida, na sua correção, olha aí e a gente conversa aqui. Certo? Vamos lá, primeira questão. Estão me ouvindo bem, pessoal? Só para eu confirmar aqui, estão me ouvindo bem? Legal? Sim, professor. Sim. Sim. Beleza. Primeira questão. Escreva a expressão regular da linguagem no alfabeto 0 e 1, que aceita todas as cadeias que iniciam em Z. Bom, Z ele fala aqui, primeiro dígito do meu código. Meu código é 00101, então o primeiro dígito é 0. Então, que inicia em 0, vou trocar o Z por 0. E contém em algum lugar X. X é o próprio código. Está aqui no item 3. Certo? Questões X pelo seu próprio código. Então, a cadeia 00101. Então, o que é que ele quer? Ele quer uma expressão regular que todas as cadeias que comecem em 0 e que contém em qualquer lugar 00101. Certo? Então, vou escrever aqui embaixo mesmo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho duas situações possíveis, certo? Deixa eu... L vai ser igual. Bom, eu quero que ele comece em 0 e tenha a cadeia 00. Comece em 0 e tenha a cadeia 00101. Lembrando que a questão diz, não pode usar fecho positivo. Não vamos precisar de fecho positivo, com certeza. Certo? Eu botei aqui mais para ajudar vocês a não errarem, porque qualquer fecho positivo numa questão como essa aqui, com certeza é um erro. Então eu botei para ajudar vocês, mas mesmo assim alguns botaram fecho positivo, hein? Cuidado, pessoal, alguns botaram fecho positivo. Ok. Então, qualquer coisa, o alfabeto é 0 e 1. Então, 0 estrela, 1 estrela, estrela. 0 estrela, 1 estrela, estrela, qualquer coisa, 0 qualquer coisa. E qualquer coisa no final. Então, ó, começando em 0... e tendo em algum lugar da cadeia, em algum lugar, qualquer lugar, em algum lugar, 00101, certo? Mas essa expressão, do jeito que está aqui, está incompleta. Por quê? Vocês estão obrigando que o 0 de início seja diferente do 0 que faça parte da cadeia. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? União 00101, qualquer coisa. Certo? Porque eu estou dizendo o seguinte, que o 0 inicial faz parte do 0 da cadeia, porque ele vai estar em algum lugar, que pode ser o início, pode começar com ele. Se eu não fizer isso, a cadeia mínima inicial vai ter 3 zeros. E não é essa a obrigatoriedade. Ele tem que iniciar em 0. Mas esse 0 de início pode ser o 0 da cadeia, né, da cadeia lá que eu estou pedindo. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui, alguma dúvida nessa questão? Deu para entender. Beleza. Questão B. Olhando uma expressão não regular, como podemos saber de antemão, para a maioria dos casos, se a expressão é livre de contexto ou se é o contexto, certo? Olhando para a expressão, essa questão não tem a ver nada com gramática. Nada a ver com gramática. É a expressão livre de contexto. O que é uma expressão livre de contexto? De modo geral, não é sempre eu falei, mas de modo geral, uma expressão livre de contexto, eu vou pegar aqui como exemplo a expressão da gramática, ela está aqui meio inibida aqui. Ó, isso aqui é um expoente variável, certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse cara daqui, depois eu trago ele de volta. Então, ó, isso aqui é um expoente variável, o M, ou então o N, são expoentes variáveis.
Essa expressão, ela vai ser livre de contexto se tiver, no máximo, de cada lado da união, 2 expoentes iguais. 2n's, 2m's, no máximo 2, ele é livre de contexto. 3 ou mais é sensível, certo? Então é assim que eu sei de antemão, só sabendo se a expressão é livre ou sensível, pela quantidade de expoentes variáveis iguais de cada lado da união, certo? Então, até 2, livre de contexto. 3 ou mais, sensível ao contexto. Tem algumas exceções, mas eu não trabalhei com as exceções, estamos trabalhando com a regra geral. Então, se tiver até 2, é livre de contexto. 3 ou mais, sensível ao contexto. De antemão, só olhando para a expressão, eu já posso definir isso aí. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, nessa letra B? Tranquilo. Alguma dúvida? Não? Beleza. Alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo. Não espera eu terminar a prova todinha, não. Pode. Se for alguma pergunta que você não se sinta bem aqui para dizer para a turma, pode falar no chat também, no chat, no WhatsApp aqui, que eu olho no privado. Pronto, então, 00101 é o meu código, né? Então, vou substituir o código aqui e vamos resolver a questão aqui. Vou puxar para cá. Puxar para cá. E esse para cá. Pronto. Vamos lá. Aqui eu tenho uma situação interessante, que é o seguinte. A cadeia mínima é vazia dos dois lados da união, né? Então isso aí, de cara, eu já sei. Vou botar aqui o meu monte de estado aqui. Meu mod de estado. Que o inicial é final. Isso eu já sei. Certo? Que 0 é estado final. Tá bem claro isso, porque ele vazio é cadeia mínima dos dois lados. Muito bem. Aqui eu tenho uma situação seguinte. Primeiro, esse cara, ele pode ser vazio. Pronto. Então minha situação primeiro é 1 estrela. Certo? Que esse cara aqui, vou trazer de novo, ó. Todo esse cara aqui, ele pode ser vazio. O parênteses está aqui. Se esse cara não existir, se ele for vazio, eu tenho 1 estrela. Então eu tenho que trabalhar esse 1 estrela. Vamos trabalhar 1 estrela. Então, transação 1, final e transação 1. Pronto. Esse é o meu 1 estrela. Esse é o meu 1 estrela. Certo? Essa situação onde, desse lado da união, toda essa estrutura aqui é vazia. Tá ali, bem trabalhadazinha. Certo? Daquele jeito ali. Muito bem. Agora, outra situação. Esse cara é vazio. Esse cara não existe. Então eu vou ter uma cadeia mínima 022. Claro, lembrando que isso aqui já virou mais. Já virou mais porque o inicial virou final. Né? Muito bem, vou deixar esteiro. Então a cadeia mínima vai ser 022. Cadeia mínima. Vamos trabalhar essa cadeia mínima aí. 0, 2 e 2. Finalzinho aqui. Muito bem. Certo? Aí aqui, ó, pessoal. Aqui eu vou ter um caso de loops sucessivos, lema 5. Loops sucessivos, bem fácil de ver também, né? O primeiro estado corrente, o primeiro loop, o primeiro 0 estrela aqui, o primeiro loop dos loops sucessivos tem que ficar no estado corrente, tem que ficar no estado que faz parte da cadeia minimal. Nesse caso aqui é o Q3, está entre os dois, né? 2, 2. Está entre o primeiro 2 aqui, esse primeiro 2 e o segundo 2 aqui. Então nós temos o primeiro 0, tem que ficar no estado corrente, não pode criar estado para ele. Então vamos fazer isso. 0, não criei estado para ele, perfeito. Já no loop do 1, diferente, eu tenho que criar estado para ele. Então vou criar aqui um Q5, esse Q5 vai fazer parte aqui do nosso autômato agora. Ele vai ter um loop 1, e aí eu aplico o lema dos sucessivos também, né? Que é fazendo a saída 1 para cá, e a saída 2 para o próximo estado, que é o final, coincidentemente. Pronto. Resolvi aqui os loops sucessivos. Certo?
Bem, falta esse retorno aqui. Esse retorno, e aí eu vou trazer aquele 1 estrela de volta, para fazer o seguinte, esse 1 estrela não faz parte do retorno. O retorno é esse daqui só, ele vai retornar para esse 0 aqui. Ele não pode retornar para aquele 1 estrela, aquele 1 estrela não tem nada a ver com esse fecho maior desse lado aqui. Não tem. Como ele virou mais, o último aponta para o segundo, o último, quem é o último? Q4. Aponta para o segundo, quem é o segundo? Q2. Lendo que sai do primeiro. O que é que sai do primeiro? 0. Tá aqui, ó, vermelhinho aqui, 0. Então, transação do Q4, lendo 0 para o Q2. Pronto. Esse fecho, deixa eu botar assim para não cruzar, né? Para deixar ele planar. Pronto, ó. Esse aqui está resolvido. Esse aqui, essa estrutura está resolvida. O que está faltando desse lado da união? Está faltando o seguinte, esse 1 estrela pode não ser vazio e esse cara também não ser vazio, os dois existirem. Mas primeiro vem 1 estrela, então 1 estrela e depois de 1 estrela eu leio quem? 0. Então depois do 1 estrela, eu leio quem? 0. E o 0 é para onde? É porque 2, é claro que vai porque 2. Vai porque 2, porque esse 0 aqui é o 0 que sai do Q0, vai porque 2 também, né? Então, pronto, esse lado da união está resolvido. Acabou. Tem o segundo lado da união. No segundo lado da união, eu vou desfazer algumas ligações, né? Porque eu estava querendo explicar essa questão aqui, que muita gente errou esse Q1, ou no caso Q9, alguns botaram Q9 aqui, ele ser final, certo? Muitos erraram isso, então eu quis essa explicação aqui, mas eu vou ter que desfazer por causa do estado compartilhado, né? Do outro lado da união, eu tenho 00101, certo? Então, a princípio, eu não podia ter esse Q2, vai ser compartilhado, e ele não pode ter seta apontando para ele, né? Então, a seta do Q4 vai ter que ir para um clone, e a seta do Q1 também vai ter que ir para um clone do Q2. Eu vou trazer aqui o Q7 para ser clone do Q2, vou me resolver logo com isso aí. O Q7 sendo clone do Q2, e aí eu faço ligação para cá. Como ele é clone do Q2, também posso mandar essa ligação aqui. 0 também pode vir para cá, não tem nenhum problema, ele é clone do Q2 mesmo. E como ele é clone do Q2, o Q2 tem uma ligação 2 para o Q3, portanto o Q7 tem que ter uma ligação 2 para o Q3, já que ele é clone, né, do Q2. Tem que ter a mesma ligação desse lado da união. Ok. Pronto. Ixi, mas eu vou ter que descer todo mundo. Espera aí. Vou mudar aqui um pouquinho meu layout. Pronto. Para fazer o outro lado da união. Qual é a cadeia mínima do outro lado da união? 00101. Além do vazio, né, que já está resolvido, o 00101. Então, do Q2, já tem um 0, né? Vai do Q0 para o Q2. Já é o primeiro 0. Então, 0, 0, 0, 0. Aí, 1. Aí, 0, 1. E o Q11 aqui vai ser final. Deixa eu fazer o seguinte. Ixi, eu não usei o Q6. Deixa o Q6 aí. Depois se eu precisar, eu uso ele. Muito bem. Então, 0, 0. 101. Certo? E aí eu tenho que resolver o quê? O loop, esse loop aqui que virou mais, né? Porque o estado inicial virou final. Esse loop virou mais. O Q11 tem que apontar para o Q2 lendo 0. Mas ele não pode apontar para o Q2, né? Q2 é estado compartilhado, a gente já sabe disso. Então o Q11 vai apontar para o clone do Q2, vai ser o Q6 aqui, lendo 0. E o Q6, como ele é clone do Q2, tem que ter uma saída 0 para o Q8. 0 para o Q8. Pronto. Obviamente que falta botar o nosso tradicional estado morto, não precisava fazer as ligações, né, nessa questão, a gente falou, né? Estava isento, mas tinha que botar os loops, como o alfabeto é 0, 1 e 2, então 0, 1 e 2 como o morto. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta nessa questão, nesse autômato? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida na correção aí que eu mandei?
Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Deu para esclarecer. Muito bem. Não era um autômato difícil, não era um autômato dentro do que a gente estudou, certo? Era um autômato com poucos estados, inclusive, É mais certo? um aspecto de análise. Autômata é isso. É você analisar, pensar, certo? Principalmente a questão do vazio. O vazio é que nem o trivial lá em grafos, dá aquele trabalho, né? Dá aquele trabalho vazio. Então tem que ver quem é vazio e quem não é vazio. Isso é importantíssimo. Saber quem é vazio. E aí eu apago mesmo, para eu ver quem sobrou. Isso ajuda. Certo? Posso passar para a próxima? Prossiga. Então vamos para a gramática. A gramática eu vou invocar aqui o Paint. Invocar o Paint. Nossa gramáticazinha, vou copiar aqui. E vou trazer direto para o Paint aqui. Aumentar esse texto. Pra vocês verem melhor. Verem melhor. Muito bem. Eita. Disfarça. Eu vou trocar logo os códigos, né? Senão eu não consigo trabalhar. Eu tenho aqui X e W. O W, ele é o último dígito e o X é ele todo, né? 00101. Então, o X é ele todo. 00101. Aqui também tem X, então 00101. E aqui tem W, que é o último dígito, então 1. Né? O último dígito da nossa expressão, conforme aqui a regra da prova, regra 5 da prova. W é o último dígito, o último dígito é 1. Muito bem. Vamos aumentar aqui, agora sim, para vocês verem melhor. Pronto, já com os códigos substituídos, certo? Era importante deixar a expressão desse jeito, montada, que eu falo montada porque você substituiu os valores de x, e z e w, enfim, para que eu possa corrigir legal, certo? Muito bem. Então vamos lá. Variáveis, eu tenho s, e vai ser meu S. Aí, esse maisão aqui vai ser o A. E vai ser o A. E vou ter o balão. Deixa eu circular logo o balão, né? Balão do M, que é esse balão livre de contexto. Balãozinho. Esse é o balão mesmo, efetivo. Balão livre de contexto. Vou pintar ele de laranja. Olha. Balão livre de contexto. E eu também tenho meu balão sensível ao contexto, que é esse aqui, sensível ao contexto. Ok? Então, tudo que está fora do balão tem que ser nomeado, né? Tem que ser atribuído variáveis antes do próprio balão e do que tiver dentro dele. Sempre assim, pessoal. Certo? Isso eu expliquei algumas vezes, inclusive. Então, esse cara aqui vai ser o B, C e D. Certo? Deixa eu botar logo aqui. Que vai ser o B. Opa. Que vai ser o Bzão. Esse maisinho aqui é o A, né? Ele é a primeira variável aqui desse lado da união. Aí esse cara vai ser o C. E esse cara vai ser o D. Aí eu vou ter isso aqui, ó. E vai ser o E. Aí pronto. Eu tenho duas coisas para nomear antes de chegar no balão sensível, que é o F, que vai vir daqui, e o G, que vai vir de qualquer coisa. Lembrando, qualquer coisa é uma variável só. Falei várias vezes, teve gente que botou cheio de variável aqui, pelo amor de Deus. Certo? Não pode, não pode. Pronto, resolvido aqui o que está fora do balão sensível, aí vamos para sensíveis. O H, o I, o J, o K, e esses caras tudinho aqui é o L. Certo? Então, H, I, J, K e L. Do outro lado da união, só M.
Só tem o M, né? Mais ninguém. Letrinha M. Faltou apenas eu indicar aqui o alfa, né? Tem um alfa, o arroba, que é esse 0 estrela aqui. Vai ser o meu arroba. Pronto. Agora é fazer a gramática. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a nomeação de variáveis? Não? O alfabeto. Vou botar um E aqui, você sabe que é o alfabeto, né? 0, 1 e 2. Produção inicial é S. Função. Vou botar um cifrão aqui. Você sabe que é o sigma, né? O S vai ser quem? O S é a primeira variável de cada lado. Então a união M. Primeira variável de cada lado da união. Então a união M. O A é o fecho positivo, né? Tem um lemazinho só para isso. AB, união B. Uma coisa, pessoal, que é fundamental na gramática, ó. Nunca, não há nenhuma gramática, nada que aceite isso aqui. Uma variável igual a ela mesma, união alguma coisa. Não tem como fazer isso acontecer para nenhum exemplo. Isso está errado. Algumas pessoas fizeram isso. Não pode. Eu quero crer que foi porque esqueceram de botar o B. Quero crer que foi isso, certo? Mas vou chamar a atenção. Uma variável igual a ela mesma, sozinha, não pode. Não faz o menor sentido, certo? Mas vou crer que simplesmente a pessoa, né, o rapaz, a moça, esqueceu de botar o B aqui. Muito bem. O B vai ser um C, que é a constante 1 por causa do código, né? Ali era o código. O C está do lado direito, ali é 1 positivo. Então C1 união D1, né, do lado direito. O D vai ser D2 união... Não. Desculpa aí. É vazio, botar V aqui é o vazio. Aí o E é a parte livre. Parte livre, um arroba é 000, né, o coeficiente 3 lá em cima. União, aí o M é 2. O M é 2. 2 vezes 1 dá 2. Arroba 1, arroba. F, que é a próxima. Aí 3 vezes 2, 6 zeros. Certo? O F, 2 estrela. Então F, 2F, união, vazio, G. O G ou qualquer coisa, tem um lema só para ele. Como a variável H, que é a próxima, está do lado esquerdo, então vai ser G0, união G1, união G2, união H vazio. Certo? H vazio. Lembrando que o H está à esquerda do G na expressão. Portanto, segue essa ordem aqui. Alguns não seguiram essa ordem, hein? Muito bem. Vou vir para cá. Fazer logo o arroba. Para não esquecer aqui. Arroba. Vai ser 0 arroba. União vazio. Agora eu vou ter a parte sensível. A regra da sensível. O H vai ser 1H. 2 1H. E aqui só as variáveis sensíveis. Que é o I 4 vezes. E o L 2 vezes. Certo? União. O N é só 1. 1 vezes 2 dá 2 uns. Não tem o H. O I, 4 vezes 1 dá 4. 4 Is. Aí eu boto o J, K e o L também 2 vezes. Pronto. Agora as desordens alfabéticas. Aqui eu tenho quem? O I, o J, o K e o L. Poucas variáveis para você não gastar muito tempo com isso. Então, JI igual a IJ, KI igual a IK, LI igual a IL. Certo? Essa aí com o I. Com o J agora, KJ igual a JK, LJ igual a JL. E só vai faltar aqui o LK igual a KL.
Então esse aí é o segundo lema, o lema das desordens. Agora o terceiro lema, o anterior e ele mesmo, certo? O I, quem vem antes do I? É o 1. E quem é o I? O próprio 1. Normalmente eu faria duas vezes, né? O I duas vezes, o anterior e ele mesmo. Só que ia ficar repetido. Não vou botar repetido, né? Não tem produção repetida em gramática. Não faz sentido isso. Então, uma vez só. O I. O J, 0 estrela. Lembrando, as variáveis que entraram no conjunto, no balão sensível, elas não têm próxima. Alguns alunos botaram próxima. Não tem próxima. O J é 0J, união vazio. Acabou. Acabou. O L é igual a 1. Acabou. É constante. Acabou. Perdão, o K. O L não. O K é igual a 1. Isso. O K é igual a 1, constante. Acabou. Aí o L não. O L vai ser 00101. Eu boto duas vezes. Quem vem antes dele? O 1. Quem vem antes? O 1, o anterior, e ele mesmo. Quem é ele mesmo? 001, não tá aqui. O anterior e ele mesmo. Certo? Fechou esse lado da união. Só falta o Mzinho. Fácil demais, 00101M, união vazio. Tá aqui a questão de gramática. Questão de gramática, bem dentro do que a gente estudou, questão menor do que a gente tinha feito, né, nas aulas, né? Questãozinha pequena para a gente poder resolver ligeiro e partir para a próxima. Alguma pergunta, pessoal? Nessa questão, alguma dúvida? Só para confirmar definitivo, professor. Quer dizer, então, que qualquer variável sensível ao contexto que não pertence exatamente aos elementos livres de contexto fica normal sem nenhum elemento seguinte, como você havia dito, no caso do nenhuma variável do balão sensível tem próxima. Nenhuma. Só para confirmar mesmo. Pronto. Obrigado. Nenhuma. Mais alguma pergunta? Gramática? Aqui é a página de códigos. Deixar só ela. Ok. Então nós temos aqui a transformação, certo? Nosso código. Então eu preciso substituir os códigos, né? O Z, vamos lá, não me lembro, vou olhar. O Z é o primeiro dígito, o W é o último, certo? Vou usar até o Paint aqui para substituir. Me facilita. Eu usei também o Paint, professor, para fazer a substituição. O Paint. Eu uso o Paint para tanta coisa na minha vida. Então, W, eu nunca lembro aqui. W é o último. Então, 1. Vai ser 1. E o Z, não, se ele é o último, o Z é o primeiro, né? O primeiro é 0. Vamos botar aqui. Mas eu uso demais o Paint, pense. É um aplicativo para mim bastante útil. Uso para um monte de coisa. Muito bem. Assim. Vamos fazer. Primeira coisa, voltar para cá, que eu tenho que achar o conjunto de cada estado, né? O próprio estado e os estados que eu chego dentro do caminho de vazio. Q0 vai ser Q0, Q1, conjunto dele. Q1 é só o Q1, Q2 é só o Q2, Q3 é Q3, Q4, porque ele é vazio, né? Porque Q4, Q3, hein? Q4 vai ser só Q4, Q5 vai ser só Q5. Muito bem. Tá aqui os conjuntos de cada estado, o próprio estado e todos os estados que eu chego lendo o caminho de vazio. Não tinha nenhum caminho, era só adjacências vazias, né? Facilitou mais aí para vocês. Muito bem. Estado inicial é o conjunto de Q0. Botar sem o Q, não precisa botar o Q. Estado inicial, conjunto de Q0. Quem é o conjunto de Q0? Q0 e Q1. Então, 0 e 1 vem para cá. Vamos lá. Q0. Agora, vamos ver a saída 0. Q0 lendo 0 não existe. Q1 lendo 0 é Q2. O conjunto de Q2 é Q2.
Então, esse estado, lendo 0, vai para o estado Q2. E vou alterar o label só para deixar padrão. Vou deixar 2 aqui. Mas na prova isso era besteira, não tem problema não. Lendo 1. Q0 lendo 1 é Q3. Q1 lendo 1 não existe. Então esse estado lendo 1 vai para quem? Para Q3? Claro que não. Vai para o conjunto de Q3. Nunca vai ser Q3 sozinho, porque Q3 é um conjunto. Certo? Então é 3 e 4. Em nenhum momento aqui Q3 vai aparecer sozinho. Não pode. Se vai para Q3, é Q3, Q4. Porque eu nunca vou para o estado. Eu vou para o conjunto do estado. Certo? Então esse estado lendo 1 vai para o Q3, Q4. Eu estou falando isso aqui, frisando isso, porque alguns alunos botaram o Q3 sozinho. Não pode, gente. Ele não vai para o Q3, ele vai para o conjunto de Q3. Q2, lendo 0, não existe. Quando não existe, e eu falei, bote a ligação para o morto nessa questão. Bote a ligação do morto nessa questão. Bote a ligação. Teve gente que não botou. Tudo bem. Perdeu pouca coisa. Muito bem. Ligação para o morto. Agora, Q2 lendo 1 vai para Q3. Vai para Q3? Claro que não. Vai para o conjunto de Q3, que é Q3, Q4, lendo 1. Certo? Nunca Q3. É o conjunto de Q3. Q3, Q4. Agora vamos Q3, Q4 lendo 0. Q3 lendo 0 é Q2, Q5. Q4 lendo 0 é Q1, Q2. Vou escrever aqui porque é muito estado. Então eu quero Q3, Q4. Q3 lendo 0 é Q2, Q5. Q4 lendo 0 é Q1, Q2. O conjunto de Q2 é ele mesmo. O de Q1 também. O de Q5 também. Vou tirar aqui quem está repetido. Esse cara aqui eu boto no final. Então Q3, 4 lendo 0 vai para o estado 1, 2, 5. Eu vou criar aqui um estado 1, 2 e 5. Deixa eu reduzir aqui a fonte para caber. Opa! 1, 2, 5. Então esse estado aqui lendo 0, 0, 1, 2, 5. Q3 lendo 1 não tem. Q4 lendo 1 é Q1. Quem é o conjunto de Q1? É o Q1. Então, tá ótimo. Q1 sozinho. Então, esse estado lendo 1 vai para o estado Q1. Muito bem. Q1 lendo 0 é Q2. Conjunto de Q2, próprio Q2. Então, lendo 0, Q2. Q1 lendo 1 não existe. Quando não existe, tem que botar ligação por morto. Aqui tem que botar. São poucas. Tem problema. Eu falei na sala. Vamos lá. 1, 2, 5. Lendo 0. Vou para cá. 1, 2, 5 lendo 0. Q1 lendo 0 é Q2. Q2 lendo 0 não tem. Q5 lendo 0 não tem. Só o Q2. Então, esse estado lendo 0. Conjunto de Q2 é o próprio Q2. Então, tá aí. Q1 lendo 1 não tem. Q2 lendo 1 é Q3. E Q5 lendo 1 é Q4. Q2 lendo 1 é Q3. Conjunto Q3, Q4. Q5 lendo 1 é Q4. Já incluiu o Q4. Certo? Então, Q3, Q4. Esse estado lendo 1. Q3, Q4. Pronto. Eu vou só baixar aqui para deixar ele planar. Não era obrigatório, podia não deixar planar, não exigir isso. E os finais, né? Quem é final? Quem tiver Q4. Aqui, Q4, desse lado aqui, Q4 é final, né? Vamos marcar aqui, Q4 é final. É o único final que tem é Q4.
Então, quem tiver Q4 na sua estrutura vai ser final. Você tem Q4 e só. Pronto. Aí a transformação. Pequena também. Tem muito. Professor, como ficaria se em vez de 1 fosse 0 do que 5 por Q4? Não, aí nesse estado 1, 2, 5, lendo 0, ele ia para. Bom, aí se vê, cara. Se Q5 fosse 0, peraí. Q1 lendo 0 vai para Q2. Q2 lendo 0 não tem. Q5 lendo 0, Q4. Q2, Q4. Conjunto de Q2 e Q4. Ia ter o estado Q2 e Q4 aí. Lê 0. Em vez de ir só para Q2, esse Q1, 2, 5, em vez de ir só para Q2, ele ia para Q2 e Q4. Aí ia ter que fazer outro estado aqui, Q2 e Q4. Em vez de fazer o Q2, fazer o Q2 e Q4. E aí fazia as ligações do Q2 e Q4. Q2 e Q4 lendo 0, lendo 1. A forma de resolver é a mesma, né? Alguns têm um estado diferente, que era 1, era 0 e tal. Mas a forma de rodar é a mesma. Se tiver alguma dúvida quanto à sua correção, pode mandar para mim uma foto no Zap também, que eu dou uma olhadinha e a gente vê se está. Não, em relação à correção tá tranquila, porque eu tô revoltado por ter perdido pontos nessa questão só por ansiedade. Ah, a ansiedade é para todos nós, cara. Eu no doutorado também é a mesma coisa. É uma agonia danada. Para provar que eu estou usando o Explorer, o Internet Explorer. Olha aqui. Muito bem. Alguma pergunta na prova, pessoal? Alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Suave. Muito bem. Quem não recebeu a prova agora, eu entrego depois da aula, certo? Eu quero começar agora o nosso próximo conteúdo, né? Dá só uma introduçãozinha e tal, para a gente, na próxima aula, já estar engatado. Importante. Deixa eu só posicionar o slide aqui. No nosso próximo conteúdo. Estamos engatados. Então, esse assunto acabou. Vamos começar agora o assunto que cai na segunda avaliação. Autômatos a pilha. O que aconteceu? Certo? A gente sabe o seguinte, o autômato finito. O autômato finito, ele só... O poder dele era o poder das expressões regulares. Nós vimos isso, né? O poder do autômato finito, ele se resume às expressões regulares. Então, por exemplo, 0n e 1n não é regular, é livre de contexto, a gente já viu isso. 0n e 1n não contempla o autômato finito. Não contempla. Por quê? Porque o autômato finito não tem memória, não tem como guardar a informação. Não tem como eu saber quantos zeros eu li para poder ler os uns na mesma quantidade. Então, as expressões livres de contexto, ou maiores, né, sensíveis e tal, elas não estão no poder do autômato finito. E aí, para uma outra opção que nós vimos foi a gramática. A gramática, que tem um poder maior do que os autômatos, e aí você consegue fazer as expressões não regulares. Mas aí o pessoal do autômato fez o quê? Disse, eita, não, peraí, que negócio é esse? Não tem memória. Vamos embutir memória no autômato. Vamos pegar uma estrutura de dados e vamos usá-la como memória, certo? No computador, quando eu estou executando um código, eu já tenho uma memória para guardar os meus dados, que é a memória RAM, claro, mas também tenho uma estrutura de dados que me ajuda a guardar os ponteiros das rotinas que eu chamo, das recursões e tal, que é a pilha. Todo o processo, né, todo o algoritmo, todo o aplicativo rodando no sistema operacional
tem uma pilha de execução. E essa pilha de execução é uma pilha de memória de retorno. Então, analisando as estruturas de dados que existem, né, a mais óbvia seria a pilha. Ela é fácil de se usar, um estudo de dados fácil de trabalhar, e os aplicativos sempre usaram a pilha de execução. Então o pessoal do autômato pegou o autômato finito e embutiu dentro dele uma estrutura de memória de pilha. E aí formou o que a gente chama de autômatos a pilha, certo? Vamos falar do poder, mais uma vez do poder. O poder do autômato finito é o das gramáticas, é o mesmo poder das gramáticas regulares, que são as expressões regulares. Já o autômato a pilha, com uma pilha só, eu tenho gramáticas livres de contexto. Lembrando que tem algumas exceções aqui para gramática livre de contexto, né? Já falei lá em relação a sensível, que também tem algumas exceções. Mas, de modo geral, o autômato a pilha com uma pilha tem o mesmo poder, não um poder similar, vamos dizer assim, não botar igual não, mas botar similar, ao das gramáticas livres de contexto. E aí, com duas pilhas ou mais, né? Às vezes mais pilhas, eu tenho aí as gramáticas sensíveis ao contexto, as expressões sensíveis ao contexto. No nosso contexto aqui da disciplina, nós vamos trabalhar somente com autômatos com uma pilha, certo? Uma pilha. Muito bem. Em um autômato finito simples, uma cadeia é válida quando inicia no estado inicial e termina no estado final. Uma cadeia válida é isso. No autômato finito, uma cadeia válida, ela começa no Q0, no estado inicial, e termina no estado final. Isso, se ela parar no estado final, a partir do Q0, ela é válida. Acabou. É uma condição só necessária. No autômato a pilha, essa condição é necessária, mas não é suficiente. Ou seja, uma cadeia pode chegar no estado final, pode parar no estado final, mas ela ser inválida. No autômato finito, para uma cadeia ser válida, duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. É a cadeia chegar no estado final, sim, claro, e a pilha estar vazia. Então, se a minha cadeia chegou no estado final, mas a pilha não está vazia, então isso quer dizer que a cadeia é inválida. E quando eu falo vazia, é tanto sobrando, não pode estar nem sobrando, nem faltando elementos. Certo? Ela tem que estar zeradinha, bonitinha. Não pode nem sobrar um elemento na pilha e nem faltar elemento de pilha. Nem uma coisa e nem outra. Tá claro isso? Então, no autômato finito é suficiente chegar no estado final. Necessário e suficiente para validar uma cadeia. No autômato a pilha é necessário chegar no estado final, mas não é suficiente. Além de chegar no estado final, eu também preciso que a pilha esteja vazia. Isso é importante para a validação das nossas cadeias. Conceito. O que era o autômato finito? Alguém lembra o que era o autômato finito? Alguém lembra? Quíntupla. É uma quíntupla formada pelo conjunto de estados, o alfabeto, o estado inicial, conjunto de estados finais e função de transição. Esse conceito ele foi expandido porque chegaram novos elementos. Chegou a pilha, então não tem mais uma quíntupla, eu agora tenho uma cétupla formada por conjunto de estados, alfabeto, estado inicial, estados finais e função de transição, vieram lá do autômato finito, já tinha. Eu incluí dois elementos novos, que é o alfabeto de pilha, os elementos que eu posso empilhar e desempilhar, certo? E o topo inicial de pilha, o Z. O Z inicial é o elemento que já começa na pilha. A pilha já começa como elemento empilhado lá, certo? E lembre-se, no final das contas, a pilha tem que estar vazia. Então esse elemento que já está lá no começo, sem eu fazer nada, eu tenho que tirar, em algum momento ele tem que sair. Em algum momento ele tem que sair. Certo? Então esse aí é o conceito de autômatos a pilha. Se eu perguntar o que é um autômato a pilha, a única resposta válida é essa. É uma cétupla formada pelo conjunto de estados, alfabeto, estado inicial, conjunto de estados finais, função de transição, alfabeto de pilha e topo inicial de pilha. Não tem outra resposta para a pergunta o que é um autômato a pilha. Ok? Tá bem claro aí. Convenções. Nós fizemos algumas convenções, né?
Lá no autômato finito, chamamos o estado inicial sempre de Q0. Não precisa o estado inicial ser Q0, pode ser qualquer estado, pode ser inicial, mas nós convencionamos que seria só Q0, questão de facilitar a vocês e a mim também. E também vamos fazer algumas convenções aqui no estado, no autômato a pilha, certo? O autômato a pilha, diferente do autômato finito, a gente não faz o diagrama de estados. O autômato a pilha ele é representado por uma tabela, certo? Uma tabela, linhas e colunas. As linhas diz o estado atual e o topo de pilha. Então, quando eu olhar para a linha, eu estou vendo o estado onde eu estou atualmente, lendo, e quem está no topo da pilha. Nas colunas, eu tenho o alfabeto, os elementos do alfabeto e o vazio. O vazio aqui, ele faz parte do alfabeto, ele sempre faz parte de todos os alfabetos, e ele vai estar visível na minha tabela também. Ok? Está aqui o formato da tabela. Então, aqui eu vou ter o alfabeto nas colunas. Então, 0 e 1. 0, 1, vazio. Vai ter 3 colunas aqui. Se for 0, 1, são 3 colunas por causa do 0, 1 e vazio. Vazio sempre presente. E aqui, ó, o estado atual e o topo da pilha. Como eu já falei inicialmente, a pilha ela já começa com Z empilhado. O elemento Z, certo? Faz parte lá da minha cédula. Ele já começa na pilha. Então a pilha ela não está vazia, ela só tem um único elemento. Sempre ela já starta assim, é o começo dela. Um único elemento empilhado, que é o Z. Então eu começo aonde? Eu começo em Q0, então, vou botar aqui, Q0, e o topo da pilha é quem? Z. Pronto. Inicialmente minha tabela vai estar assim, certo? Vai estar nesse formato aí, o alfabeto em cima, incluindo o vazio, e nas linhas aqui, né, na coluna aqui, inicial, vai ter o estado atual, no caso, inicialmente eu estou em Q0, né, eu começo em Q0, e o topo atual da pilha, que também começa com Z. Perfeito. Vamos manter a ideia do estado inicial ser sempre Q0, não vamos mudar isso aí não, até para não confundir, né, a gente já se acostumou com isso. É possível no autômato finito, assim como era no autômato a pilha, assim como era no finito, eu ter vários estados finais, né? A gente tinha vários estados finais. Mas no autômato a pilha, para facilitar a mim e a vocês, vamos convencionar que só existe um estado final. Só existe um estado final. Ah, professor, então não vamos resolver aqueles lemas que gera estado compartilhado com vários finais? Vamos, mas de outra forma. Né, usando agora os elementos de pilha para que a gente resolva isso aí, certo? Então, independentemente de quantas uniões tiver e tal, só teremos um estado final em qualquer expressão, só vamos ter um único estado final, certo? Vamos chamar o Z0 de Z, né? Sempre vamos chamar o topo inicial de Z. Eu até botei aqui, né, o Z na pilha. Então, vamos convencionar Z, podia ser outra coisa, mas vamos convencionar o Z. Muito bem. Determinismo. O que era um autômato finito determinístico? Um autômato finito determinístico é aquele que, para cada estado, tem uma e somente uma saída de cada elemento do alfabeto. Pronto. Esse era o conceito de determinismo no autômato finito. E o autômato a pilha? Como é no autômato a pilha? Um autômato a pilha determinístico, se tiver no máximo uma saída de cada estado para aquele elemento do alfabeto. Veja a diferença do autômato finito. No autômato finito, eu tinha que ter uma saída. Uma e somente uma. No autômato a pilha, é no máximo uma saída do estado para aquele elemento do alfabeto. O que quer dizer isso? Que eu não preciso do morto. Porque o que era o morto? O morto era o estado que eu mandava quando a saída era inválida. Eu tinha que botar uma saída, porque tinha que ter uma saída de cada elemento do alfabeto. No autômato a pilha, é no máximo uma saída, então eu não preciso botar o morto. Eu deixo sem botar, eu não boto nada. Certo? Que é no máximo uma saída. Agora, não pode ter duas saídas. Duas saídas não pode, né? Nunca vai poder. Em nenhuma situação vai poder ter duas saídas no autômato. Duas saídas iguais, né? Duas saídas iguais. Isso aí não pode. Teve gente na prova que botou, hein? Eu vi, viu? Eu vi. Não baixa a cabeça não, viu? Tô vendo você aí.
Ok, pessoal? Autômato finito, determinístico. Perdão, automatoapia determinístico, no máximo a saída de cada estado para cada elemento do alfabeto. Como é que funciona a automatoapia? Como é que funciona? Bom, é o seguinte. Como é que ele conta? Então, eu tenho aqui a expressão 0n, 1n. É a minha expressão, certo? Uma cadeia válida na expressão, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ok? Como é que a automatoapilha funciona? Eu tenho a pilha, o Z está empilhado já. Ele começa com Z empilhado. Eu estou em Q0. Eu começo em Q0. Antigamente, os povos antigos, antes da invenção dos números, como é que as pessoas contavam quantos animais tinham lá no seu curral? Fazia o seguinte, ele fazia 2 terrenos. Terreno X aqui, X, e o terreno Y. Ele tinha 2 terrenos. Aí quando era de manhã, ele passava as ovelhas de um lado para o outro, ia botando, para cada ovelha que passava, botava uma pedra dentro de um saco. Então passou uma ovelha, botei a pedra. Passou outra ovelha, botei a pedra. Opa, fora do saco não, dentro do saco. Passou outra ovelha, outra pedra. Passou outra ovelha, outra pedra. Passou tudinho, fechei a cerca. Pronto, a quantidade de ovelhas que eu tenho é a quantidade de pedras que eu tenho no saco. Certo? No final do dia, fazia o caminho de volta. Aí entrava uma ovelha, voltava para X, eu retirava uma pedra do saco. Passava outra, tirava a pedra do saco. Tirava a pedra do saco. O que acontecia? Se batesse a quantidade, né? Ou seja, o saco esvaziou quando a última ovelha passou, quer dizer que beleza. Ele está com a mesma quantidade de ovelhas que estava no começo do dia. Se por acaso sobrou pedras no saco, quer dizer o quê? Que faltaram ovelhas. Então, alguma ovelha fugiu, foi roubada, alguma coisa aconteceu com a ovelha dele. Mas ele tinha menos ovelhas agora. Agora, se passasse mais ovelhas e não tivesse mais pedra no saco para ele tirar, isso quer dizer o quê? Que alguma ovelha entrou de fora no curral dele, ou nasceu alguma ovelha ali nesse meio tempo, certo? Alguma coisa aconteceu que ele ganhou uma ovelha a mais, certo? Era assim que o pessoal contava as coisas antes da invenção dos números. Então era pelo saco das pedras. A pilha é exatamente isso. A pilha é um saco de pedra, certo? Então eu tenho uma cadeia válida aqui, ó. Eu leio um 0, eu boto uma pedra na pilha, certo? Vou chamar minha pedra de N. Por que eu estou chamando de N? Podia ser outra coisa? Claro. Mas vou chamar de N por causa do expoente N aqui, para facilitar. Porque quando tiver N, M e tal, eu preciso saber quem pilhou, a hora que empilhou. Então eu vou nomear a minha pedrinha no saco com o mesmo nome do expoente. Então, pedrinha N. Então, o que eu faço? Ó, li o primeiro 0, joguei uma pedrinha no saco. Li o segundo 0, outra pedrinha no saco. Li o terceiro 0, outra pedrinha no saco. Li o primeiro 1. O que é que eu faço? Tiro uma pedrinha do saco. Li o segundo 1. O que é que eu faço? Tiro outra pedrinha do saco. Li o terceiro 1. O que é que eu faço? Tiro a pedrinha do saco. Terminou? Terminou. O que é que eu faço agora? Vou ler o vazio. Tem vazio mesmo? Será se não tem algum 1 depois? Será que aqui não tem outro 1? Ou não tem um 0? Não sei. Eu tenho que checar. Então eu vou lá checar e eu preciso encontrar quem? O vazio. Quando eu encontrar o vazio, aí é o momento em que eu vou tirar a minha pedrinha aqui, que já estava no saco antes. Que é o Z. Ele vai sair quando eu encontrar o vazio. Mas, professor, tem que encontrar vazio, professor? Tem que encontrar vazio. Para eu saber se realmente não tem ninguém depois do 1. Porque eu estou aqui contando, como é que eu vou saber se tem alguém depois do 1? Eu tenho que checar. E para eu checar, eu tenho que ir lá e ver. Não, vai vazio. Vazio, então tá beleza. Então eu retiro o Z. Cheguei no estado final, vou chegar no estado final e a minha pilha vai estar completamente vazia. Completamente vazia, não sobrou nem faltou ninguém. E essa cadeia me levou para um estado final. Entenderam, pessoal, como é que funciona o automatoapilha?
Tá claro, pessoal? O entendimento disso? Tá sim. Sim, professor. Sim. Beleza. Isso é importante. Para se criar automato pilha, eu preciso escrever toda a cétupla. Toda a cétupla vai ser escrita todas as vezes que eu fizer um autômato a pilha. Eu tenho que escrever Se toda baseou vez. na gramática. Na gramática era assim, né? A gramática era uma quádrupla. Toda vez eu botei V, alfabeto, produção inicial. Toda vez eu botei. É obrigatório na gramática. Aqui no automotopilha eu vou botar também, toda vez. Porque é obrigatório escrever os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos. Toda vez. Certo? Importante isso aí. Lembre-se que a pilha já começa com Z, mas tem que terminar vazia. Isso aqui é um lembrete para você ter que ler o vazio no final. Certo? Tem que ler o vazio no final. Ponto. Nunca use a cadeia mínima. Isso aqui é uma regra interessante. No autômato finito, eu fazia o quê? Usar a cadeia mínima, né? Usar a cadeia mínima para fazer o autômato finito. No autômato a pilha, eu vou usar qualquer cadeia, menos a mínima. Se eu fizer a mínima, vai dar errado. É uma coisa interessante no autômato a pilha. É o contrário do autômato finito. No autômato finito, eu tinha que usar a cadeia mínima. Aqui eu sou proibido, vai dar errado. A questão vai dar errada se eu usar a cadeia mínima. Eu tenho que usar uma cadeia não mínima, uma cadeia maior. Mas maior quanto? Ó, tá aqui a regra do maior quanto. Quanto maior, melhor. Ah, professor, mas se eu usar só com 3, tá bom? Tá bom, mas se usar com 4 é melhor. E usar com 5 é melhor ainda. Então certo? não vai ter nem que... Vai ter que tirar nada, então. Vai ter que o quê? Vai ter que... Do jeito que a expressão vier, a gente pode colocar num autômato a pilha. Não, porque a expressão vem com a cadeia mínima. Eu não estou falando do flash estrela, não. Assim, tivemos um flash positivo. Eu não posso, 0 mais. Eu não posso botar só um 0, tem que ser no mínimo 2. Um 0 é cadeia mínima. O 0 no 0 mais é cadeia mínima. Então, se eu tiver uma expressão lá que tenha 0 mais, a cadeia que eu vou usar tem que ter pelo menos 2 zeros. Porque um 0 só é cadeia mínima. Tá claro isso? Tá claro. Então eu não posso usar a cadeia mínima. Vai dar errado. Vai dar muito errado. Quando vocês aprenderem a fazer automatopilha, vocês vão entender porque que vai dar errado. Certo? Vocês vão entender claramente isso. Se eu estiver fazendo lá, ó, pessoal, se fosse a cadeia mínima, não ia ter isso, nem isso, nem isso, aí você ia ver que ia faltar muita coisa para fechar o automatopilha. Ia faltar coisas importantes. Porque quando você faz com a cadeia mínima, ele só funciona para a cadeia mínima. Qualquer outra cadeia que eu botar, ele vai dar errado. Quando você faz com a cadeia maior do que a mínima, aí ele funciona para todas, inclusive para a mínima. Certo? O funcionamento que eu expliquei agora, né, das ovelhas ali. E só funciona com a cadeia não mínima. Certo? Com a cadeia mínima, se eu fizer para a cadeia mínima, ele só vai funcionar para ela. E para nenhuma outra mais. Ao final da cadeia de teste, é obrigatório ler o vazio. Vou dizer isso aqui várias vezes. É obrigatório ler o vazio. Pronto, vamos fazer o nosso primeiro autômato a pilha. Rapidinho aqui, ó. Porque esse aqui é pequeno, já expliquei as cadeias válidas, né? Já conhece, né? Vou botar aqui uma cadeia não mínima e vamos usar ela como referência para o autômato a pilha. Não mínima. Vou usar com 3, podia ser mais. Podia ser com 2 também, mas não vou. Vamos botar com 3. Vamos melhorar o negócio. Muito bem. Então eu tenho uma cadeia válida de referência que eu vou usar, certo? Opa, ela está aqui. 000111. E o vazio, que eu tenho que ler no final. Sempre vou incluir o vazio no final. Isso é obrigatório. Se eu não fizer isso, o Z não vai embora. O Z vai ficar na pilha. Eu não vou ter como tirar o Z. E aí vai dar errado, porque a pilha tem que estar vazia. E o Z já começa na pilha. Certo? Vamos lá. Vou deixar essa cadeia mínima aqui para a gente lembrar dela. Eu tenho que escrever sempre a cétupla. Inicialmente, eu não sei quem é a cétupla. Certo? Eu vou deixar em branco. E à medida que eu for fazendo, eu vou preenchendo
esses elementos dá certo. Ou deixa para o final também, não tem problema. Ok? Então vamos armar aqui o esquema. Minha tabela, o alfabeto em cima, certo? Com o vazio embutido. E a minha pilha com o Z já empilhado. Certo? Olha, deixei tudo bonitinho aqui para a gente fazer legal. Tá claro isso aqui? Sim. Pronto. Eu vou levar isso aqui para o Paint, porque eu não vou. Isso aqui vai sair uma letra horrorosa. Espera aí, deixa eu levar isso aqui para o Paint. Seu amigo de todo sempre. Oh, rapaz, Paint é uma coisa boa demais. É bom demais. O cara com Photoshop, não sei o que, eu com Paint eu resolvo tudo. Vamos lá para o nosso tradicional Painting. Cadê o Paint nessa lista? Paint. Era o Paint Brush. Comecei a usar quando era o Paint Brush. Agora é só Paint. Muito bem. Tá aqui, inicialmente eu estou em Q0 e Z é o topo da pilha. Certo? Então, está armada a minha estrutura. Vamos lá. Eu vou começar lendo 0. Esse 0 aqui, eu vou ler ele. Vou riscar ele aqui, enquanto eu estou lendo ele. Q0, Z no topo da pilha. Q0Z, lendo 0. Vai para onde? O que eu vou botar aqui? O que eu vou botar aqui? No Q0Z, lendo 0. Aqui vai duas coisas. Primeiro, o estado para onde eu vou e o elemento que vai substituir Z na pilha. Então aqui vai ter dois elementos. Primeiro é o estado para onde eu vou, né, aqui do lado esquerdo, o estado para onde eu vou. E aqui do lado direito é o elemento que vai substituir Z. Então, Z vai desaparecer e vai ser trocado pelo elemento que vai estar aqui nessa interrogação aqui do lado direito. Certo? Beleza. Como o 0 é obrigatório, o primeiro 0 é obrigatório, certo? Por que é obrigatório, professor? Porque o N é igual a 1. N é igual a 1. Então, tem que ter pelo menos um 0 e pelo menos um 1. São obrigatórios. Então, Q0Z, lendo 0, eu tenho que trocar de estado. Sempre que eu ler um elemento obrigatório, eu troco de estado. Se ele não for obrigatório, eu não troco. Se ele for obrigatório, eu troco. Certo? Então, Q0Z, lendo 0, eu vou ter que empilhar a primeira pedrinha, meu primeiro N na pilha. Mas se eu fizer assim, Q1N, o que vai acontecer com a minha pilha? Ele vai apagar o Z e vai botar N aqui. Vai botar N aqui. N. Mas não é isso que eu quero. Eu já expliquei a vocês. Aquele vazio do final, esse aqui, é ele que vai tirar o Z. Não é agora que o Z vai sair. Eu só posso tirar esse Z quando eu ler o vazio do final. E aí, professor, para eu empilhar o N, como é que eu faço? Q0Z, lendo 0, é obrigatório mudar, é obrigatório ler o 0, então vou mudar de estado. NZ. Eu mantenho o Z no topo da pilha e empilho N. Ou seja, eu vou tirar o Z ele vai ser apagado, aí depois vou colocar de novo junto com N. No automotopilha, ele lê da direita para a esquerda, certo? Por isso que tá NZ, não ZN, pelo amor de Deus. É da direita para a esquerda. Ele vai empilhar o Z e depois o N, nessa ordem. Da direita para a esquerda. Então, o que eu fiz? Como que está aqui substitui o que está aqui, e eu não quero tirar o Z agora, eu mantive o Z e incluí o N.
Então, devolvi o Z para a pilha e incluí o N. Tá claro isso, pessoal? Tá claro Sim. isso? Muito bem. Então, agora eu estou em Q1. Q1. E o topo da pilha é N. Eu estou em Q1, o topo da pilha é N. Aí, eu vou ler o que agora? Eu vou ler 0. O 0 é obrigatório? Não. O segundo 0 não é obrigatório. Então, não vou trocar de estado. Fica em Q1 e NN. Por que NN? Eu mantenho o N que já está no topo, para não apagar o N do topo. Porque se eu botar aqui Q1N, vai apagar o N, vai ficar só 1. Que eu vou tirar ele e colocar ele de novo. Então, eu estou mantendo o N que já está no topo e incluindo outro N no topo. Professor, você só está utilizando o N em si porque é só um expoente variável? Exato. Exato. Só tem uma variável, N. Se tivesse N e M, aí seria um N e M na pilha. Certo? Pense assim, vai estar na pilha os expoentes variáveis. Só. Mais ninguém. E o Z, claro, o Z. O Z e os expoentes variáveis. Mas ninguém vai entrar na pilha. Tá claro isso? Agora tá. Perfeito. Aí o que aconteceu? Eu estou em Q1 ainda. Eu não troquei de estado. Estou em Q1 ainda. E o topo da pilha ainda é N. A letra N está no topo da pilha. Eu vou ler outro 0. Eu vou ler outro 0. Tá aqui o loop, né? Q1N, lendo 0, Q1NN. Ou seja, entra o outro N aqui. Perceba que aqui podia ter 1 milhão de zeros. Eu ia pilhar N, 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 N. Todo zero que eu encontrasse, N, 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 N. Certo? Só que eu li 1 agora. Esse 1 é obrigatório. Né? No mínimo tem que ter 1. Então, Q1N, lendo 1, como é que fica? Como é que fica aqui? Vai para que estado? Q2. Q2. Só que nesse 1 eu tenho que tirar minha pedrinha lá da pilha, eu tenho que desempilhar o N. Como é que eu faço para desempilhar? Sabendo-se que o que eu botar aqui substitui o N que está no topo, eu boto o que aqui para desempilhar o N? N. Se eu botar N, eu tiro o N e coloco o N de novo. Não fiz nada. Vazio. Vazio. Perfeito. Vazio. Eu tô tirando o N e botando o quê? Vazio. Ou seja, nada. Desempilhei o N. Certo? Desempilhei o N. Tá claro isso, pessoal? O que eu boto aqui substitui o que está aqui. Se eu botar N, o que eu estou fazendo? Tirando o N, botando o N de novo. Ou seja, não fiz nada. Um loop. Um loop. Né? N, entra, sai o N, e aí o N não vai sair nunca. Aí eu boto o vazio. O vazio, não é nada, é vazio. Excluí o N. Porque eu substituí o N por nada, pelo vazio. Muito bem. Só que agora eu estou em Q2. E o topo da pilha ainda é N. Eu olho para a pilha lá, eu estou aqui olhando para a pilha. Quem é o topo? Vou olhar por quê? O topo é esse cara aqui. Não. Só esse aqui. Isso. Esse é o topo. O topo é N. Então, Q2N. Vou ler outro 1 aqui da cadeia. Ó. Li outro 1. Q2, esse 1 não é obrigatório. Vou ficar em Q2. E agora eu quero desempilhar. Vazio. Então, ó. Li aquele outro 1 ali. Tchan. Desempilhei. Foi-se. Aí eu ainda estou em Q2, que eu não troquei de estado. Estou em Q2 ainda. Li N. Perdão. O N é o topo da pilha. Eu li outro 1. Ó o outro 1 aqui. Vixe, Maria. Li o outro 1. Tá aqui, já no loop, né?
O loop está feito aqui, Q2N, lendo 1, como é que fica? Q2 vazio. Ou seja, vou desempilhar o N aqui. Eu continuo em Q2, só que o topo da pilha não é mais N. Q2 com o topo da pilha, Z. Q2Z. E agora é aquela hora que eu disse, né? O Z vai ter que voar uma hora. Agora, chegou a hora do Z voar. Vou ler o vazio. Q2Z lendo vazio, vou para o meu estado final, porque o vazio é obrigatório eu ler no final, já falei. É obrigado. E tudo que é obrigado, o que eu faço? Mudo de estado. Q3, vazio. Nesse momento, eu estou desempilhando o Z da pilha. A pilha está vazia e eu estou no estado final, Q3. Agora eu posso preencher aqui, Q0. Não, não é assim não. Quero preencher bonitinho. Eita. Agora pronto. Q0, Q1, Q2, Q3. Estou fazendo a minha cétupla, né? Tem que fazer a cétupla sempre. O alfabeto é 0 e 1. Estado inicial é o Q0. Estado final é o Q3. Alfabeto de pilha é o N e o Z. E o topo inicial, padrão, sempre Z. Topo inicial da pilha. Está aqui minha cétupla preenchida. São 6 elementos e a tabela, né? Contem com a tabela, para depois, o professor só botou 6 aqui. Na tabela conta também, é claro, é a função de transição, que em vez de vir com bolinhas, vem em formato de tabela. Você vai utilizar ainda aquele programa de autômato ou só precisa Vou fazer precisar muito dele. Depois eu explico por quê, mas vou precisar muito dele, muito. Muito bem. Okay. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma pergunta? É o primeiro contato, né? Tem que fazer atividade depois, mas está tranquilo, não é isso? Correto? Confere? Tudo certinho? Alguma pergunta? O pesadelo ainda não começou, então suave. Não, tá suave demais. Pronto, pessoal, bota aquele nomezinho maroto no chat. Nossa chamadinha, nomezinho no chat aí. Todo mundo com o nome no chat, vai valer para nossa chamada. Uma boa noite a todos. Até a quarta-feira, onde a gente vai dar prosseguimento a fazer questões importantes da turma Tua Pilha. Não perca quando chega atrasado, para não perder a explicação, ou depois assista a gravação, pelo menos. Certo? Quem não recebeu a prova e ainda quer receber, manda um oi no privado com o nome, que eu mando a prova lá no privado, e qualquer dúvida da prova, né, assista a gravação aí, e também se for alguma correção errada, mande para mim, fale que a gente conserta aqui, ok? Obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana a vocês, e até quarta-feira, até mais. Boa noite. Boa noite.